Olá, boa noite. Estamos aqui na Araretama. Eu não sou a Sandra, mas já já a gente vai começar a live de quarta-feira. Vou só esperar a minha querida Cássia Santos entrar e aí a gente vai começar uma super live diferente, bem bacana, bem legal e com a honra de estar representando a Sandra aqui essa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando, Catinha, todo mundo que eu conheço, Anelisa, nossa, um monte de gente entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos agora aguardar só a Cassinha entrar e aí a gente vai começar a nossa live, tá bom? Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui representando a Sandra nessa live das 18 horas da quarta-feira. Hoje vocês vão ver que a gente vai ter um movimento diferente, mas é um movimento para honrar a nossa querida Sandra, que nos deu essa super oportunidade, e honrar a Araretama, né? Vamos lá, que agora a nossa Cassinha tá entrando. Oi, Fê! Oi, Sandra! Sandrinha também entrou. Pronto, agora vamos adicionar a nossa queridíssima Cássia. Entramos aqui todas, e delícia! Todo mundo junto! Para quem eu não falei boa noite, que eu vi todo mundo. Oi, deu certo! Oi, cheguei! O Instagram não nos venceu! Deu tudo certo. Ai, que delícia! Tá todo mundo entrando já. Cassinha, Ai, que vamos. A bom. galera tá entrando, estamos aqui. Tava falando antes de você Nossa, entrar. minha mãe tá aí, que delícia. Menina, isso aqui é importante. Isso aqui é, ó, Fê. Ai, todo mundo. Nós fizemos um movimento super florestal. A Ciamana. Oi, Ciamana! Oi, Cassinha. A Catinha. Gatinha! Ai, gente, Deusas Unidas jamais serão vencidas, né? Fala sério. Ai, que delícia, adoro isso. Então é o seguinte, vamos oficialmente começar esta live araretâmica com a energia da floresta. Como disse a Sandra, nós estamos florestando. A Sandra me convidou para conduzir essas lives agora nessas quartas-feiras, para dar oportunidade de nós que somos araramenetes e sandretes de coração, deusas, para contar como que a gente se conecta com essa se conecta com esse sistema e como a gente se transforma com ele, né, Cássia? Então, Sim. eu vou falar rapidinho, sou Denise, estou aqui representando Sandra Epstein, conduzindo esta live como uma pequena Oprah Winfrey, como disse a própria Sandra, né? Vamos fazer uma Denise entrevista. E aí a Cássia é a outra terapeuta floral maravilhosa, que sabe mais de aretama até do que eu mesma, e que eu tive a honra de ter sido a minha madrinha na introdução no sistema Araretama e nessa sororidade do sistema das deusas. Então, Cassinha vai falar para a gente dos chakras e das aquas, que ela sabe muito e que ela é expert, ela é introjetada no assunto chakras, e está aqui, Cássia é de Rio Claro, eu de São Paulo, e somos araretâmicas, e Cássia tem uma experiência em floral maravilhosa, somos amigas de longa data, cruzamos muitas estradas juntas, nos reencontramos Sim. juntas, e agora estamos aqui, online, para o Brasil, o mundo, e quem sabe o universo, não é verdade? Para falar Sim. dos chakras. Cassinha, me Sim. conte, em primeiro lugar, como é que você começou com essa coisa da Aretama? Que você me foi minha madrinha, madrinha de algumas deusas para entrar na Aretama. Mas eu quero saber como você chegou na Aretama. Como é que chegou essa história da Aretama na sua vida? Bom. Bom, primeiro quero te agradecer, né, porque sua presença aqui está sendo muito importante para mim, porque eu te conheci no curso no Canadá e a parte tecnológica todas era você que resolvia, então isso me dá muita segurança, né? Então, muito grata por você estar aqui comigo. E também, assim, muito grata pelo convite da Sandra, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade. E conheço Sandra de um trabalho de mais de 10 anos, em que ela veio dar um curso, a Luciana Chamas nos colocou em contato e ela veio dar um curso aqui em Rio Claro, e assim, foi paixão à primeira vista.
E aí a gente tem um trabalho muito lindo com 3 grupos aqui em Rio Claro, né, de deusas maravilhosas, de trabalho do feminino. E uma das coisas mais lindas que nesse tempo de trabalho todo é que a Sandra, com toda a sabedoria dela, ela conseguiu trazer a mata para dentro do grupo, porque a Mata Atlântica, ela nos ensina sobre conviver no menor espaço com diversidade de pessoas e de coisas. Como a mata é isso, né? Ela tem muitas diferentes tipos de plantas num espaço de terra muito pequeno, né? Ai, tô até nervosa. Uhum. É isso mesmo. E a Sandra, ela é a floresta, porque ela traz essa sabedoria toda para o grupo. Então, você vê uma pessoa trabalhando com tanto amor e trazendo aquilo que ela vive, né? Então, assim, ela vive a Mata Atlântica. Então, isso foi me deixando cada vez mais apaixonada, né? Pelo sistema e por ela. E com isso, me deu uma alegria muito grande de poder ver muitas mulheres sendo trabalhadas e que vi a vida dessas mulheres se transformarem e ser mulheres mais fortes, mais seguras. Então, assim, eu tenho muita gratidão por ter conhecido a Sandra e, assim, eu levanto todas as bandeiras para ela. É isso mesmo. Não Eu, só o que é o bacana é que não só as mulheres são transformadas, mas as pessoas que estão ao nosso entorno. Porque nós somos outras pessoas, eu sou outra pessoa completa depois da Aretama, você também. Eu sei que todo mundo que vive essa vida de estudo, né, de participar desses grupos de trabalho tão profundo, mas as pessoas ao nosso redor, né? Você tem o teu filho, eu tenho o meu marido, meu filho, eu tenho né, os namorados, os companheiros, as pessoas ao nosso redor, elas todas se transformam, né? Não existe, por tudo, né? exemplo, com tudo. Na minha casa, por exemplo, não existe não tomar floral da Araretama no café da manhã. Eu já cato os florais e já pingo. Ninguém nem pergunta o que está tomando. Eu pego o vidro, vou Já faz botando e parte. assim já faz parte da rotina. E aí é muito engraçado porque tinha horas que o meu marido falava, eu achava assim, acho que ele não vai querer, né? Aí teve um dia ele esqueceu, pô, você não pingou um floral no meu café? Eu não vou poder tomar hoje, não mereço. Eu falei, nossa, que máximo. Então, Sim. realmente transforma. Mas vamos ir. Agora me conta dos chakras. Então, o Kit chakras. Kit chakras, curso chakras. Que chakras que... todo mundo ouve falar e Bom, tal. Agora eu quero saber dos chakras na sua vida. a Sandra sempre me coloca em desafios e eu aceito os desafios porque ela sempre me faz crescer, né? E faz 6 anos que dou curso como facilitadora do curso Araretama, mas o curso Chakras, ele começou porque eu fui fazer um curso em São Paulo e primeira vez que dormi na casa da Sandra e acordei e falei, Sandra, eu sonhei que eu estava dando um curso que era chakras, era só dos chakras. E aí ela vem com a caixinha sem vidrinho, sem nada, fala, nossa, eu estou lançando um kit chakras. E assim, então foi paixão, porque parece que todo o campo morfogenético dos chakras entraram dentro de mim naquela noite e a partir daí a minha paixão. Né? E comecei, depois de dar os cursos, então já desenvolvi 4 grupos maravilhosos, com grandes transformações. Então, assim, eu tenho uma paixão por esse kit, porque foi um presente, né? Como se eu tivesse ganhado um presente mesmo, né? Bom, E e aí? assim, O que você falar vai falar dele de chakras? agora é É. mais ainda um presente, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação planetária e como os chakras eles ficam nesse campo morfogenético que tem a ver com a evolução planetária, que tem a ver com, para quem não sabe, a gente tem 4 corpos e tem o corpo físico, o corpo emocional, das emoções, tem o corpo mental e tem o corpo energético, que é onde ficam os chakras, que eles ficam energeticamente em locais do nosso corpo. E eles têm os nossos meridianos e correspondente aos nossos órgãos, que é por onde a acupuntura trabalha, é por onde é o corpo que as constelações trabalham, é o corpo do Ho'oponopono. Então, e ontem havia um pedido planetário de 144 mil pessoas fazerem meditação para
entrada dessa nova era de aquário, e que era para ser ontem. Então, é como se está tudo energeticamente pedindo essa evolução. Então, falar desse kit agora é o momento perfeito, né? Então, eu estou muito grata por isso, né? Então, Ai, assim, é gente, um que kit emoção. Me deu até uma maravilhoso, emoção aqui de pensar né? nisso. Meu Deus do céu. A gente aqui fazendo negócio, né? Assim, super assim, a gente está super séria, eu procurando atrás, assim, super honrada de estar aqui conduzindo isso, e de repente você me dá uma notícia dessa, meu coração não aguenta, gente. Fala sério. Então, e Agora me assim, conte, vai. ele é um kit muito lindo porque ele vem. A pessoa não precisa saber muito de chakra ou nada, porque ele vem com cada pintinha de cada chakra, da cor do chakra. Então, se você É sabe que o verdade. primeiro é vermelho, você não precisa saber o nome, você sabe que é aquele vidrinho. Então, é muito fácil você usar o kit chakras. E sem Uhum. contar que ele tem 3 essências, que é o triângulo que a Sandra sempre fala, que vão trabalhar em todos eles. São 3 essências que vai nos preparar para essa mudança, né? Essas três Então, essências, elas estão presentes em todos os 7. em todos os sets. Então, o que que Tá. elas são? São 3 essências. A primeira delas é a liberação, porque ela vai liberar se tiver algum trauma naquele chakra, se tiver algum dor ou alguma coisa que precisa ser liberado, ele vai ajudar com as essências do chakra dele. Eu sou E junto, apaixonada pela liberação. Apaixonada pela liberação. sim, então assim, e junto a gente tem Rudá para a gente metabolizar essas mudanças e tem a bromélia 1, que faz a abertura. Então, essas 3 essências, ela vai abrir e metabolizar para curar aquele trauma ou aquela crença limitadora que você tem naquele chakra, para te ajudar a dar o salto quântico dentro de você e fazer com que você fique mais em equilíbrio, mais em harmonia, né? Então, Sensacional. isso vai estar em todos os chakras, né? Essas 3 lindas. Mas vamos Eu- começar. gente, eu tô impressionada, porque você me vem me falar dessa situação, dessa abertura, que a gente já está com a Sandra trabalhando nessas lives, toda essa questão da transformação, e você vem e me fala dessas 3, porque assim, óbvio que eu uso o kit chakras, a gente toma chakras, mas começar a rever essas informações dá até um. Ai, meu Deus, eu tô no lugar certo, que bom, né, que nós estamos aqui. Então, Exatamente. bora lá. Vamos lá. Então, agora eu vou falar do primeiro. Então, a Tá. gente tem que pensar que a Terra, ela tem seus chakras, tem seus meridianos, e como nós. Então, se a Terra evolui, a gente evolui junto. Então, vamos pensar que a Terra começou com um homem na caverna. E o que está Uhum. acontecendo com a gente agora? Nós estamos na caverna. E a gente tem medo de sair lá fora, porque tem um bicho lá fora, ou a gente tem medo de sair e ser contaminada. Como o homem da caverna tinha medo de sair para caçar, mas ele tinha De que ser sair para comido pelo caçar para mamute. sobreviver, É, que é o que isso está mesmo. acontecendo agora. Tem muita gente saindo ou para sobreviver, né? Ou tem que sair e tem muito medo, né? Então, esse é um chakra que no momento agora a gente precisa cuidar para que esse medo não seja maior do que ele deve ser, né? E esse chakra, ele representa como se a gente fosse uma criança de 0 a 8 anos, em que a gente tem que sair, né? Só que a gente sai e quando essa criança vai para a escolinha, ela olha para trás porque a mãe tem que estar lá para falar, vai, tá seguro, né? Tá tudo E bem, quem filho, pode ir. quem vai dar essa segurança para gente? A Terra. Então, a gente tem que estar ancorado, a gente tem que estar amando a terra onde a gente está. O que a gente faz com uma criança pequena? A gente fala, olha que lindinha essa florzinha, olha que lindo passarinho. E só fala coisas lindas da terra. E o que a gente não está fazendo agora? O que a gente tem que fazer agora é falar, nossa, como esse Brasil é lindo, como esse Brasil é abundante. Por mais que você possa ter um monte de crenças em escassez, em dificuldade, em medo de perder emprego, mas você tem uma terra que é Que te abundante, acolhe.
que te acolhe e que ela vai te dar a segurança necessária, como uma mãe que dá uma segurança para um filho, né? E cá entre nós, Cássia, a gente criou no Brasil, né? A gente acaba fomentando isso automaticamente, essa coisa de que o Brasil não é bom. E aí a Sim, gente não se sente bem. E aí essa debandada geral de brasileiro fugindo, indo embora, querendo ir embora. E é sim, incrível isso, porque é uma mudança de mentalidade de egrégora mesmo. A gente tem que fazer força para montar essa egrégora. sim. E aí, para ter esse amor e tudo isso, olha o que nós vamos ter nesse chakra no primeiro. Ibá, No no primeiro. primeiro. E qual que é o nome dele? Que a Sandra até Ancorar. falou dele. Ancorar. Ancorar, ancorar, ancorar. E ele Primeiro tem uma chakra, ancorar, função. ótimo. Então, o que ele vai fazer? Vem Ibá, que te dá vontade de enfrentar, porque você não pode ficar na cama e achar que as coisas não vão acontecer. Você tem que ir para a vida, mesmo com todos os medos, e O que vai cair confiando na que mão, você né? vai ter O que uma vai... pessoa que vai estar te olhando, que você está numa terra abençoada, que você precisa amar onde você vive, você precisa amar a sua casa, você precisa amar tudo que você tem, né? Aí vem Borrudá para nos deixar uma encarnação confiante. A gente tem que estar aqui confiante. A Kundalini para Maravilhoso. tirar qualquer vulnerabilidade, né? Te Ah, deixar em pé, né? A Joy, por quê? Você já viu uma criança sem alegria? E você tem que pensar que para você estar aqui, quanta coisa linda. Esse é o país da alegria. Cadê a alegria desse país? Então temos que resgatar, nós temos isso no nosso DNA, nós fazemos parte dessa terra, né? como diz o meu filho, o melhor do brasileiro são os memes, que você dá risada o tempo todo. Sim, então, né? É exatamente isso. É Temos alegria. Piatã. Piatã é uma árvore. Então, é você se sentir essa árvore que tem raízes na terra, que por mais que venham esses ventos, por mais que venham essas coisas, você está segura. Você aguenta, né? Então, ela te dá suporte para esses desafios. E junto, caju, para alegria, para o entusiasmo e saber que você tem frutos, que essa terra ela é abundante e ela vai te dar todos os frutos. Então, é hora de Sensacional. curar todas as escassez. Às vezes a gente vem de uma história de família de muita escassez e que tem uma herança de uma que veio da guerra, que veio não sei de onde. Vamos curar, tá tudo nesse campo. Precisamos curar isso para ficar mais seguro aqui na terra e amar. Até o, E é muito louco porque eu já tem muitas pessoas falando que as pessoas que têm muito medo são as que estão mais vulneráveis e propensas a contrair o vírus. Então, o medo ele Sim. é um fator de atração. E aí a gente começa a desdobrar isso. Eu estou pensando, por exemplo, as pessoas. A gente sabe dos campos morfogenéticos, as pessoas que têm isso, eu também tenho, né, na família. Mas essas pessoas, na situação de vulnerabilidade lá no meio da favela, enfim, situação de dificuldade, que não pegam. Por que não pegam? Uhum. Né? Porque essa questão do medo é a nossa raiz e é perfeito. Ancorar é perfeito, perfeito. Então, assim, o que eu vou sugerir é que quem for tomar, que tome um por dia. E aí, 7 gotas de manhã, 7 gotas à noite. Mas naquele dia, você vai usar vermelho, porque é a cor do chakra. Você vai ouvir som de tambor, som da terra. Você vai ver muitas coisas da natureza. Em vez de ficar assistindo um jornal ou coisas, põe filmes que mostram a natureza, que mostra o mar, que mostra as montanhas, que mostra toda a riqueza que a gente tem, os animais. Isso vai ajudar muito você se conectar com Sintonizar. segurança nessa terra. Então, se focar em coisas que te dão prazer de estar nessa terra, né? E sair do Perfeito. medo, né? Então, vai comer melancia, maçã, tudo que é vermelho, e vai fazer isso para que você se Aipim, sinta segura. mandioca. Come aipim, mandioca, que é bem da terra, e batata, né? Mas honrar essa terra e ver tudo de bonito que você tem dessa terra, que ela te dá abundantemente, né? Tem Então, uma pergunta. A gente pode começar, são duas situações. A gente vai começar a tomar o ancorar, por exemplo, amanhã. Então, amanhã a gente toma ancorar e faz toda essa e sugestão de aí, usar essas se você coisas. tiver
Se você tiver o vermelho e o verde, são porque o vermelho vai te dar força para você ir. Você passa no corpo, tal. O verde é se você precisa se sentir seguro na terra, como se fosse uma folha, né? A primeira vez que eu usei o verde, eu me senti uma folha mesmo. Então, é aquela coisa de se sentir enraizado, eu faço parte dessa natureza. Então, essas Perfeito. duas cores combinam muito bem para quem tem os aquas, que são maravilhosos porque mandam informação para o nosso corpo. Então, passem, né? Se deliciem disso. Abundantemente. Agora, Cássia, no normal dos chakras, existe um dia, por exemplo, você vai dar o curto kit chakras, existe um dia específico que ajunta e que faz parte do primeiro dia, ou a pessoa pode começar tipo, eu vou dar um exemplo. Vamos começar domingo. Domingo é o dia de começar tudo, entendeu? Não, Não, você pode não começar o tem dia isso. que você quiser, só que o que eu falo, ou você faz um dia cada um, ou faz uma semana cada um, ou faz 2 semanas cada um, mas ou tipo, vou fazer 3 dias cada um, mas tem que ser sempre um tanto igual para Para cada cada essência. chakra, e É. você faz a sequência, né? Mas nessa O nossa ideal. proposta, nós vamos fazer Como a gente tem a nesta proposta de semana uma um por dia. semana, então seria legal a gente fazer pelo menos um dia para vocês conhecerem, porque fazendo isso você consegue identificar qual chakra que você está com mais dificuldade. Porque a hora Beleza. que você entra em contato, você sabe o que você realmente precisa trabalhar mais. Vai ter chakra que vai ser mais Ótimo. fácil, mas vai ter chakra que vai ser bem difícil. Tá bom? Uhum. Ok, Bom, beleza. agora a gente vai para O o segundo chakra. próximo. O segundo chakra, se a gente for pensar na evolução da Terra, quando o homem resolveu plantar e começou a viver em comunidade. Ele saiu da caverna e foi morar em cidades, foi em vilinhas, foi plantar. Então começou a convivência. E aí as pessoas começaram a se olhar, a conviver, e aí começou a sentir o sentimento de posse, o prazer de ter aquela pessoa perto. Ah, mas eu não quero ela perto da outra pessoa. Então, todos esses sentimentos, né? E o prazer de estar com as pessoas, né? Então, todo tipo de prazer. Então, o segundo chakra, ele trabalha muito a questão do prazer. Mas também trabalha muito a coisa da culpa, porque como a gente tem uma herança de culpa das mulheres na questão da sexualidade, porque não pode sentar assim, porque não pode usar uma coisa assim. Então, assim, a questão da sexualidade para a mulher é mais forte na questão da culpa, né? Então, ela não se permite, né, o prazer, né? Então, é um chakra que vai trabalhar muito a questão do prazer, o prazer de viver. E eu acho que para a gente agora, brasileiro, que é para fora, que gosta de estar com todo mundo, que gosta de festa, que gosta de ir De na casa das abraçar e de pessoas, beijar. é claro que para o Brasil vai ser muito mais difícil do que qualquer outro país onde que as pessoas não têm essa coisa que a gente tem. Então, é compreensível que vão ter pessoas que vão querer burlar a história e fazer encontros porque é muito difícil, né? Então, tem muita gente depressiva porque precisa estar com as pessoas, né? Então, nós vamos trabalhar isso também, né? Que é a questão do prazer. Mas esse chakra, ele representa a criança de 8 a 14 anos, né? Então, o que que acontece? Que E, o, acontecia e que pode e, é o, acontecer. e é A o criança relacionário. É a é o essência seu relacionar. relacionária. Exatamente. Então, a criança, ela sai para ir para a escola. O que está acontecendo com a nossa criança? Ela vai para a escola e tem 10.500 atividades. E ela não pode brincar, ela não tem prazer. Então, o que acontece? Ela começa a se culpar quando ela está brincando, porque ela tinha que estar fazendo alguma coisa. Então, é como se o prazer fosse destruir na criança desde quando ela sai para ir para o mundo. Ela não pode ir para o mundo e se relacionar com a espontaneidade, com a leveza, com a brincadeira, porque ela está tendo muito mais que ser perfeita e cumprir compromissos e 10 aulas de não sei o Cumprir a quê, tal. agenda. Ela tem agenda. Agenda e tal. Então, a gente tem que pensar que é a hora da gente se olhar com mais prazer. Ver o que você faz.
a pandemia, querendo ou não, você começa a olhar, tipo, nossa, eu gosto de fazer isso e não sabia. Eu estou fazendo coisas que eu gosto, que eu não imaginei que eu poderia gostar. Então, Descobrir prazeres descobrir o prazer nas internos. pequenas coisas, né? Isso ajuda Não, Vera, bastante. não travou, Vera. A gente está assistindo. Ah, acho que travou para você, mas já já volta. Continua, desculpa. Então, a essência relacionar, ela vai fazer você entrar em contato com o seu prazer de estar aqui na Terra. O seu prazer de fazer coisas prazerosas, né? E já que eu não posso estar com os amigos e ser tão assim, então eu vou ter. E uma outra coisa também que tem a ver com a vergonha do corpo. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão engordando, coisa assim. Então, assim, o quanto isso também gera uma briga com você mesmo. Né? Então, assim, se pega no colo com prazer e fala, olha, é uma fase e que você precisa agora estar parado. Você não pode fazer tanta atividade física, você não pode fazer tanta dieta, mas se pegar sem cobrar tanto, porque a Um gente fica se carinho. cobrando e se culpando, e isso é uma coisa importante, né? No momento da gente agora, isso é uma coisa bem assim. Mas vamos ver, olha que nós temos. Ah, diga. D, porque em D Ah. você tem que se entregar para a relação. E senta no Né? troninho, né? No E, próprio. Eu adoro quando a Sandra fala que a gente senta no trono. Ah, eu adoro essa imagem do sentar no e você trono. só se Ah, entrega quando você está no seu trono, porque se você não estiver no seu trono, né? é A isso aí. outra é assar, porque tem que ter amor próprio. Perfeito. Então, eu tenho que tirar todas as minhas culpas e me amar de verdade, do jeito que eu sou, com curvinha, sem curvinha, né? Porque eu E sou posso lindinha ter de qualquer forma. prazer, né? E posso me relacionar com prazer sem culpa, né? Aham. A outra essência é revelação. Por quê? Porque ela tem que curar o nosso inconsciente. A gente se culpa tanto, a gente se cobra tanto, que não tem como a gente não ter algumas coisas no inconsciente que precisam vir à tona. E o Revelação te traz o que você precisa. Qual área você tem que mexer, e o que você tem que melhorar e fazer assim. Outra essência linda é Indaiá. Por quê? Traz a sua pureza, a sua inocência. Então, a Maravilhoso. inocência da criança que vai brincar, ela quer viver, ela quer ser ela, né? Nem que seja dentro de casa, mas ela quer ser Sim, ela, né? sim, Nem que seja limpando exatamente. janela, mas limpar a janela com alegria, né? Com leveza Sim, de criança. sim. Então, e junto a gente tem entusiasmo, que é aquela rosa laranja maravilhosa, Ah, que vai encher a gente de entusiasmo para estar disponível para ver o outro, para se ver no outro, para se doar para o outro, né? Sem posse, sem nada. Então, uhum, esse é o segundo chakra, que você vai usar o maravilhoso. água laranja, aí você vai, nesse dia, comer coisas laranja, usar laranja. Se você não tem o aqua, pega um creme que você gosta muito, passe no seu corpo, descubra o prazer de estar nesse corpo. Já que você já Sinta-se ancorou no linda. primeiro, agora você tem que ter prazer no teu corpo. Você tem que ter prazer de quem você é, aceitar quem você é. E isso é uma coisa Perfeito. que ajuda bastante. E muita música de água para lavar, para soltar, para te deixar bem gostosinha. Esse é o E segundo fazer chá. atividades prazerosas, né? Sim, Fazer um pão, né? Pegar assim, amassar o pão, fazer automassagem, fazer massagem no outro, né? Com o marido, coisas que te exatamente. deixem, né? Como a Sandra que a gente pega na gente, assim, sente a gente na terra, é isso aí. Naquele dia do relacionar, perfeito. Certo? Bom, agora Certo. vamos para o terceiro. Terceiro, bora. E Terceiro vamos subir. portal, que é o poder. Então, vamos pensar na Terra. Quando o homem começou a achar que tinha que ter um monte de terra, conquistar países, eu tenho que ter, né? Para eu ser uma pessoa importante, eu tenho que ter. Então é a hora que a gente começa a ter que ter um monte de coisa. E então a minha autoestima muitas vezes fica
prejudicada porque eu não tenho tudo aquilo que eu acho que eu tenho que ter, né? Então, as grandes conquistas, né? As grandes conquistas na Terra, de conquistas mesmo de países, de coisas assim. Então, o que, que a gente vai fazer com isso daqui? A gente vai olhar para a nossa autoestima, por quê? Porque a gente, primeiro, tem uma autoestima muito baixa, como fosse terceiro mundo. Uhum. Então, e o que a gente está vendo é que muitas pesquisas de gente que está lá em cima resolvendo são brasileiros. Então, a gente tem que ter honra pelas pessoas que nos representam também. E também... Fazendo um parênteses nessa questão da honra, as duas biomédicas cientistas que conseguiram decodificar a sequência genética do coronavírus são brasileiras. Uhum. Sim, São da equipe e elas são brasileiras, foram elas que conseguiram. Então, realmente, a gente tem que honrar. Elas são brasileiras e mulheres. Olha só, sim. dupla vitória, Então, né? então, a gente tem que pensar, né, Bê, que às vezes a gente fica muito preocupada em ter títulos. Não que não seja importante fazer cursos, mas isso também não é o mais importante, né? Tem Ou muita de fazer uma gente super carreira, né? Ou de super ter uma carreira. carreira. Sim. Se a gente quiser fazer uma super carreira, a gente vai ter. Se isso tiver a ver com a nossa alma, com o nosso desejo de alma, com o nosso com a nossa vontade, com prazer a gente vai fazer. Mas não necessariamente a gente é esse poder de que ter as coisas. Eu tenho que ter uma casa enorme, eu tenho que ter o carro tal para ser a pessoa tal, eu tenho que ter não sei quantos certificados. Não precisa nada disso, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a ver que a pessoa que tem uma grande autoestima, ela não precisa diminuir o outro. Então, o que a gente tem que trabalhar é que tem muitas empresas em que as pessoas ficam nessa disputa, um quer destruir o outro, e a gente tem que começar a um ajudar o outro a crescer, como a Mata faz, ela se ajuda para crescer. Então, um chakra que vai trabalhar muito a nossa autoestima, não pelo que a gente tem, mas pelo que a gente é, né? Então, e aqui representa a criança de 14 a 21 anos, que é aquela criança que sai e quer ser aceita pelo grupo. Então, eu tenho que ter a calça da pessoa igual, porque senão eu não vou ser aceita no grupo. Ou Eu meu tenho que pai me me deixa na pintar, meu esquina porque cabelo. meu pai me deixa na esquina porque eu não quero chegar lá para não pagar mico. Então, é aquela fase que a gente está naquela coisa de ter vergonha do que a gente tem. E não é, a gente tem que ter orgulho de quem a gente é, independente do que a gente tem ou não, né? E esse é um chakra que vai ajudar muito na questão da autoestima, no sentido de que eu posso ser quem eu sou e todo mundo pode ser quem ele é. E eu não preciso diminuir ninguém para me sentir melhor, né? Então, olha o que nós temos. Diga. Celebração. Celebração para a gente Perfeito. ter confiança e não preciso ser submissa. Eu não preciso dar meu poder pessoal para outra pessoa para me sentir alguma coisa, né? Então, assim, o que Perfeito. acontece é que muitas mulheres estão dando esse poder para esses homens que estão agredindo e coisas assim. Então, resgate o seu E tá poder aumentando, pessoal, e que está né? aumentando violentamente, infelizmente, essa Sim. questão. Então, a submissão é uma coisa muito difícil, né? Então, soberania, porque você tem que ter autoestima, você tem que saber quem você é, você tem que se colocar, você não tem Dar que o meu ter tom vergonha de quem você soberano para a é. história. Sim. Então, não precisa ter vergonha de quem você é, né? Você pode se Aham. mostrar. Outra essência é a Suri, que se vocês lembram, ela tem as pontinhas que ela faz a ligação com as Eu outras já pessoas. imediatamente eu Então, fiz isso. eu me ligo nas pessoas, mas eu não perco a minha individualidade. Eu não perco quem eu sou. Eu posso estar conectada com todo mundo, mas eu sei quem eu sou, né? E a outra essência, abundância, que é aquela flor amarela maravilhosa, porque esse é um chakra amarelo, né? E você tem abundância de quem você é. Você tem abundância dentro de você.
Então, quanto mais você se ama, quanto mais você se gosta, mais abundância você vai ter dentro de você, de quem você é, né? E oribá, saber quem você é. Eu preciso saber quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, né? Então, nossa, e nessa pandemia você pode muito bem descobrir, nossa, eu fiz isso tantas vezes, mas eu não gosto disso. Por que eu fico fazendo isso? Né? Então, talvez é a hora de você olhar e falar assim, nossa, eu quero continuar fazendo isso, né? Então, E é uma descobrir ótima... o que você gosta, né? Porque tem muita gente que se descobriu gostando de coisas de casa, né? Eu mesma, no começo da pandemia, eu chegava assim, mas o que que eu vou fazer aqui dentro? O que que eu tô fazendo aqui? Ai, mas é isso aqui. Eu tava perdida. É bem isso. De repente, surge, brota e você consegue descobrir infinitas possibilidades, como falou a Elo, é isso mesmo. Isso mesmo, Elo. Uhum. E é isso, né? Então, eu acho que a gente não tem que ficar pensando nas coisas também, no sentido de que, eu vou fazer essa carreira por dinheiro, né? Então, assim, eu vou fazer isso porque eu amo fazer isso. Se eu amo fazer isso, vai me dar o retorno que eu quiser. E o que a gente tem aí é assim, ó, não vai fazer essa faculdade porque isso não dá dinheiro. Ó, não vai fazer esse trabalho porque não... Então, isso é uma coisa que precisa muito ser mudado. E a gente tem que ter prazer no que trabalha. A gente tem que ter prazer porque a gente vem, a gente se ancora, a gente encontra o prazer e a gente tem que assumir esse prazer dentro da gente. A gente tem que incorporar esse prazer dentro da gente e fazer aquilo que ama. Porque quando você faz aquilo que ama, aquilo se expande, né? Porque Com o certeza. amor, ele cura tudo. E também, assim, se você descobriu que o que você está fazendo, seja de forma na sua casa ou na profissão, não é bem aquilo que você ama, então vai te dar a coragem de ser quem você é, descobrir Sim. o que você quer fazer e correr atrás. Porque aí tem Ibá, tem as coisas, né, tem o Oribá, vai te dar a energia e a força para ir atrás. Porque tem a soberania, né? Você é soberano da sua vida, né? Então você faz escolhas que têm a ver com a sua essência, com quem você é. Você tem que fazer aquilo que te deixa feliz. A gente veio na Terra para ser feliz, para amar e ser feliz. Então temos Isso. que trabalhar com aquilo que a gente ama, que a gente é feliz com aquilo, né? Com certeza. Uhum. E E o que que a gente vai usar? o arco Usar amarelo. E aí a amarelo. gente vai usar roupa amarela e vai dançar, vai ouvir muitas músicas românticas, vai se Comer batata apaixonar por frita. você. Comer batata frita que é amarela. Sim, também. Mas assim, fazer coisas que te dão prazer, né? E você começar a ter orgulho de tudo que você já conquistou. Comece a olhar para você tudo que você já conquistou até hoje. Fala, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Começa a focar nas coisas boas que você fez. Porque normalmente a gente faz 10 coisas, 5 a gente faz mais ou menos, 3 faz super bem e 2 faz não muito bem. Você fica nessas 2 que não fez muito bem. Então, vamos mudar esse padrão. Vamos focar naquilo que a gente fez e conseguiu. Aquilo que a gente venceu, aquilo que a gente Maravilhoso. fez se sentir melhor, né? É Uhum. esse Antes de chá. você falar do próximo, teve uma pergunta um pouco antes sobre a revelação, da questão de quanto tempo tomar o revelação para poder fazer esses traumas do inconsciente virem à tona. Você estava conversando, eu acabei não te interrompendo. A Sandra respondeu, eu estou falando porque é para todo mundo saber, né? A Sandra falou que a questão dos traumas que precisam ser tratados para vir para o inconsciente, eles demoram bastante tempo. Então, ela sugeriu para a pessoa de tomar de 3 a 7 meses a revelação. Mas o revelação que a Cássia falou, ele está dentro da fórmula do relacionar, para que Sim. ele trabalhe dentro da fórmula do relacionar e nas questões dos bloqueios do chakra do relacionar, essa coisa vira à tona. Não impede, obviamente, da pessoa tomar fora, e aí, mas Sim. eu Ela pode particularmente acho que tomar. tem que ser casado o revelação para que essas questões do inconsciente virem à tona
com mais alguma coisa, que aí a gente pode também sugerir depois em algum momento, para poder dar conta desses traumas virem, não Sim. é? E aí, nesse caso, é legal tomar a revelação antes de dormir, né? Junto com outras Perfeito. coisas, aí eu não sei a questão dela, mas eu acho Uma que nesse questão caso, pessoal. se ela quer entrar em contato, ela tem que ver as questões emocionais relacionadas ao que ela está querendo saber, para ela tomar Mas ela durante precisa de o um dia, e à suporte. noite ela tem que tomar revelação antes de dormir, E tem que ter um por um suporte bom de outras tempo. essências. É, por um Sim, bom com tempo. A certeza, Sandra sempre colocou tem. aqui de 3 a 7 meses. Eu acho que tem que ser isso Sim. mesmo. Mas não impede de se fazer. Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que tem que ter o revelação, mas tem que ter outras coisas para dar o suporte. Tem, Porque senão porque vem à senão tona e você fica o quê? Você pira, né? Com aquilo que vem à e tona. talvez nem venha, porque o corpo ele só traz aquilo que você dá conta, né? Então você Exatamente. precisa ter outras coisas para dar conta para poder vir tudo que você precisa saber, né? É isso. Ajuda, né? Tá? Eu só quis Bom, colocar porque era uma questão super interessante e estava lá no relacionar, mas eu não quis te atrapalhar. Então a gente retoma essa história, sim, terminamos o terceiro, bota de novo aí o desenho, a fotinha, o vidrinho do chakra, isso, o aqua e o vidro. o ser é o E ser pronto, ser amarelo. e aqua amarelo, que é para a gente não esquecer deles. Ótimo. Sim. O próximo. Bom, o próximo. Ai, gente. O próximo, a gente tem que pensar que a Terra estava na era de Cristo. Nós ficamos muito tempo tentando aprender o que Cristo nos ensinou, mas não aprendemos quase nada, né? Então, esse quarto floral, que é o amar, né? Que é a gente ter maturidade e responsabilidade para assumir as coisas que a gente sente, né? Então, quando você tem um trauma, uma dor, um apego que fica nesse chakra, você vai ter que primeiro ter responsabilidade porque você atraiu aquilo, porque você vibrou aquilo, então você mesmo vai ter que resolver isso. Você é Uhum. responsável. Você não pode culpar o outro pelaquilo que de alguma forma você pediu por aquilo, né? Então, esse chakra, ele ajuda muito a gente a trabalhar o auto-perdão, o perdão ao Perfeito. outro, por quê? É a era de Cristo. Eu vou enxergar o outro como a mim mesmo. Então, eu nunca vou conseguir perdoar o outro se eu não me perdoar. Eu tenho que me amar, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, com todas as dificuldades, com todas as limitações, para poder amar o outro. Então, para que eu possa perdoar o outro, eu tenho que me perdoar primeiro. Aí eu vou conseguir perdoar o outro. E aí entender por que, que eu atraí aquilo, né? Então, de repente, eu atraí um chefe que é super bravo comigo, super autoritário e super horrível comigo. Aí você se pergunta, por que, que eu atraí essa pessoa assim? Aí você vai ver que você faz isso com você e nem percebe. Quando a gente atrai uma pessoa muito próxima, tem que observar o que, que você está atraindo, porque de repente você faz aquilo com você e nem percebe. A hora que você começa a se amar e para de fazer isso, para de se cobrar isso, você não vai atrair mais pessoas assim para sua vida. Então, é a hora de trabalhar o amor por você, para você poder amar o outro, para você poder perdoar o outro e viver, né? E eu acho que no momento que a gente está vivendo agora, o Brasil, ele é rico em compaixão. Quantas pessoas ajudando? Nós temos, o Brasil é o coração do mundo. E se a gente Coração do mundo. reconhecer isso, se a gente fortalecer isso dentro da gente, se a gente se amar e todo mundo respeitar e saber que o outro está falando aquela bobagem porque ele acredita naquilo. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que amar essa pessoa porque ela está acreditando que aquilo é o melhor. E o outro, então, é como se a gente começasse a viver a nossa verdade, né? Quem a gente realmente é, né? E Então, trabalhar, e dentro do não perdão, a gente trabalha o não julgamento, porque se a gente se ama como a gente ama o outro como ele é, não julga, não cria expectativa e sim. sobrevive feliz e sorrindo e no Então, salto alto. e quando você não julga, você desapega daquilo. Porque quando a gente está julgando, a gente se apega àquilo e fica julgando, e fica brigando, e fica criticando. E aí aquilo faz mais mal para a gente do que aquilo que a gente está julgando. Quando a gente se afasta e desapega daquilo, a gente consegue entrar na generosidade.
a gente consegue encontrar o outro e ajudar o outro, né? Entrar Entrar no nessa alto amor. no alto amor, que é o que Cristo tentou nos ensinar e a gente não aprendeu ainda, né? Então, tá na hora de aprender, porque senão a gente vai sofrer muito mais. E eu acho que o Brasil tem a melhor condição para isso. Tem. E, e a gente, quanto mais a gente acredita nisso, é um campo, mais isso é possível. Quanto mais a gente fica focando em coisas que são desarmônicas ou coisas que mais essas coisas elas crescem, né? Então, se de repente eu ficar focando porque tem algumas pessoas que são egoístas e que roubam e que faz coisas, eu vou estar dando força para isso. Quanto mais eu foco nas pessoas que estão indo lá levar comida, que estão indo lá fazer coisas para as outras pessoas, mais eu cresço e dou força e poder para isso. Então a gente devia falar muito mais do que está acontecendo de bom, das De pessoas bom. que estão ajudando, e não É verdade. ficar falando das pessoas que estão querendo tirar vantagem. Coisa. A gente precisa tirar essa energia do Brasil, da vantagem, das coisas, mas é parar de dar poder para elas, parar de pôr elas em destaque. Está na E hora da na gente pôr verdade as pessoas não que é, fazem o bem em destaque, né? não é nem a gente, não é nem a gente combater aquela história, mas é a gente simplesmente não dar o poder. É simplesmente a Sim, gente não falar, né? Não precisa, sim, você não precisa enfrentar, é só você não falar. É só sim. você direcionar a tua energia e ensinar, porque eu acho que a gente, como buscador e como terapeuta, a gente tem que ensinar. Ensinar o outro a Sim, desviar a energia dele. Olha, foca, orienta teu olhar para fazer aquilo que é de sim, diferente. Maravilhoso, maravilhoso. sim. É isso E aí. aí? E dentro de Bom, amar, o que temos nessa o que formulinha temos dentro mágica? de amar, gente? Moara. Quer mais amor, Ai, Moara, só, né? Moara. E Ah, nesse caso, Moara nos ajuda muito a confiar no outro. Porque a gente tem que resgatar essa confiança, a gente tem que resgatar o amor. E a gente só consegue isso quando a gente confia. E a Moara, ela traz esse amor, né? Que é a união, que é puro amor, né? ela se entregou Ternura. tanto, eles se entregaram tanto um para o outro que fizeram um bichinho terceiro, né, gente? Ah, é tão Sim, lindo. sim, É tão lindo sim. Que é o isso. amor, né? É o Que é o amor. puro amor, né? E aí a gente tem ternura, que são aquelas rosinhas tão pequenininhas, que é você se tratar e tratar o outro com essa delicadeza, com É essa a minha essência. suavidade, com essa alegria, com essa coisa de cuidado mesmo, né? Uhum. Ternura é a minha essência, é o meu carro-chefe meu, pessoal. Não, não vivo sem ternura nunca. Não consigo viver sem ternura. Então, e outra essência é a bromélia 2. Por quê? Porque a gente tem uma dicotomia enorme dentro da gente, porque o nosso coração quer fazer aquilo, mas a mente fica assim, ah, você vai fazer isso? Ah, não, não, não. E aí a gente fica brigando com a mente, com o coração. E aí a bromélia 2 ela consegue fazer um acordo, né? Da Ela gente dá, ela equilibrar. faz a galera se conversar, ó. Presta atenção, se entendam aí. Sim, porque senão a gente entra no mental e fica julgando, 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 né? E não sente aquilo. E o coração querendo sentir, querendo estar ali e não está conseguindo. Mas a gente tem equilíbrio, que é aquela rosa maravilhosa que tem Maravilhosa. o amarelo e o rosa, que é exatamente isso. Trazer amor tanto para a mente quanto para o Quanto pro coração, para coração. ficar em Perfeito. equilíbrio, para que o amor da Moara e da ternura possa nos inundar, que a gente possa se amar, como se a gente tivesse um lindo cristal cor-de-rosa no coração e que esse coração vibrasse amor por tudo, por você e por todos, né? E, Esse a, é um. e você sabe que eu fiquei, agora que eu me dei conta de uma coisa muito bacana, que é com toda essa fórmula do Amari, que a gente sabe que é o necessário, nós temos duas rosas, que é para realmente ancorar esse amor na terra e não tirar Sim, esse amor nunca mais, dali, deixar ele exatamente. enraizadaço, Uhum. né? Maravilhoso isso. Então, e aí a gente tem a essência mar e temos o Amar aqua cor-de-rosa. maravilhoso. Então, nesse dia,
é o dia que você vai amar. Então você vai começar a olhar todas as coisas que você tem, que você ama. É o dia que você vai passar e vai querer ajudar alguém. É o dia que você vai ficar vendo onde você pode ter compaixão por você ou por alguém. É um dia que você pode curar alguma dor que você não conseguiu curar. Ah, eu tenho uma mágoa de uma pessoa. Faça esse dia, dedica essa pessoa, fica o dia inteiro mandando amor para ela. Quem sabe isso te ajuda? Então, é um dia que você vai amar, mais do que todo dia que você já ama. Mas esse dia você vai amar um pouco mais. Você vai se permitir se amar e amar todas as coisas que você atraiu para você. Sabe o que Tá? eu pensei agora? Fazer alguma coisa, me veio na minha cabeça agora, fazer alguma coisa com muito amor para o outro. Sabe, Sim. assim, na minha cabeça eu já vi assim, eu odeio arroz doce, eu não gosto de arroz doce. Mas eu já enxerguei a gente aqui nessa período de festas juninas fazendo um tacho de arroz doce bem gostoso, com muito amor, botando amar dentro, pingando umas gotas de Sim, amar dentro, distribuindo para as sim, pessoas que a gente ama, tipo, brigou sim, com o marido, quebrou o pau com o filho, ou a vizinha, distribui o arroz doce junino, sim, cheio de amar para a sim. pessoa. Fica a dica, galera, Exatamente. fica a dica, hein? Exatamente. Bom, vamos lá, senão a gente não termina. O quinto, Nós temos que é 10 o dias, nós 10 laríngeo. minutos ainda. O laríngeo. O que Hum, é? É o que a gente está vivendo agora. Comunicação. O que a gente mais tem agora? Comunicação. comunicação. Ou problema de comunicação, ou a comunicação resolve tudo, né? Então, a gente está vivendo esse momento, né? Então, é exatamente, tem muita fake news, né? Mas o que mais esse chakra nos ensina? Saber ouvir e saber falar. Porque muitas vezes a gente fala a nossa verdade, mas a gente fala de uma maneira que não é amorosa. Ou às vezes a gente ouve uma coisa e a gente fica reativo, em vez de aceitar aquilo como um amor, como uma E o coisa de nosso ouvido crescimento. distorce, né, o que a gente ouviu também. Sim, né? Então, assim, é a hora de você ouvir o quanto de mentiras você conta para você. De repente você falou assim: nossa, eu não faço inglês porque eu não tenho tempo. Mas Mentira. aí, mentira, porque você tem todo o tempo do mundo agora e não está fazendo. Ah, eu queria muito fazer uma coisa tal. Então, assim, comece a olhar as mentiras que você conta para você. Porque esse é um chakra que ajuda você começar a falar a sua verdade, né? É você falar aquilo que você realmente sente como verdade. Né? E muitas vezes a gente mente muito fácil. Quando a gente vê, mas por que eu fui mentir com isso? Né? Então, é como se fosse uma coisa muito fácil. E nesse dia que vocês vão ficar o dia inteiro prestando atenção, vocês vão ver quanto mentirinha boba você conta para você mesmo. Às vezes nem é para o outro, é para você mesmo. Você fala, ah, eu queria tanto isso. Ah, você queria mesmo, sabe? Então, eu acho que esse é um chakra que a gente ainda precisa aprender muito sobre como falar, trazer esse amor que ainda não está aqui para sair e a gente conseguir falar coisas boas, parar de julgar, parar de criticar. O que eu estou falando mal dessa pessoa? Para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo mal para mim, porque se ela sou eu estou falando mal de mim mesmo. Eu estou fazendo mal para o Exatamente. outro, porque eu estou fazendo mal para mim mesmo. E estou fazendo mal para a Terra, porque nós somos tudo uma coisa só. Então, é muito importante a gente saber o que é a verdade nossa e como falar essa verdade, né? Então, esse é um chakra muito lindo, porque nós temos coisas muito lindas nele. E o saber ouvir também, porque assim, a gente não Sim, pode esquecer que a gente tem uma quantidade de gente com problemas nessa região, seja dor de garganta, seja a tosse seca que dá no coronavírus, seja problema na tireoide que explode para as pessoas, né? Então eu acho que o saber ouvir e o saber falar, né? e também, Né, na gente? Dê, tem essa coisa, né?
com essa coisa da gente ter tempo, né? Então as pessoas respondem o que quer no WhatsApp e começa a dar muito problema, porque você põe, nossa, eu não pensei que ia dar esse problema. Nossa, e é como se você não pudesse ser espontâneo e falar, porque pode dar problema. Então você fica com medo do que vai colocar ou não, ou as pessoas começam a achar que tem o direito de falar o que quiser e te julgar e te criticar, como se aquilo não fosse trazer nada para a pessoa. Por que você vai ter que ficar falando isso? Por que você Ficar tem que respondendo. Por que você está criticando essa pessoa porque o cabelo dela está assim ou está assado? Ou porque ela falou uma coisa? Então, eu acho que a gente tem essa facilidade de se comunicar, mas a gente ainda não sabe se comunicar, porque ainda não há o respeito, não há o amor pelo outro ser humano que está ali na tua frente, né? E a gente faz isso, às vezes, automaticamente, sem perceber. Você faz uma crítica ou faz um comentário desnecessário, né? Então, quanto tá essa coisa de que as pessoas estão tão ofendidas, tantas coisas. Então, quanta coisa, né, que está aparecendo agora, porque a gente não sabe se comunicar. As pessoas ficam machucando desnecessariamente o outro, né? Sim, não é o que ela falou, mas é a forma como ela falou que machuca. Sim, E ela sim. nem, às vezes, não percebe, não entra, não Sabe? compreende o contexto. Sim. Sabe por quê, Dê? Tudo que a gente fala com amor não dá problema. Você pode falar a pior coisa do mundo, mas se você falar com amor, a pessoa vai receber amor e não vai ficar ofendida com aquilo. Falar com a tal da elegância. É a elegância que a Sandra sempre fala, né? Quando a gente fala com medo ou com raiva, nunca dá certo. Então não fale, espera você estar amando para falar, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado desse chakra, né? E destes tempos. Sim, que nós estamos, né? Bom. E aí, que temos aí? Só para te contar, a gente tem 4 minutos, tá? Então nós vamos... Nossa, vou ter que correr. Renascer, que ajuste as mudanças, né? O irá, porque eu tenho que ser uma flecha e objetividade. Eu vou te falar aquilo que eu quero, mas eu vou te falar com amor, porque eu quero que você entenda o que eu tô te falando. Então, se eu te falar com amor, você vai me entender, né? Jumping child, porque eu preciso ter alegria, eu preciso ter espontaneidade, eu preciso ter essa leveza da criança para poder falar a espontaneidade. O que as crianças estão perdendo é a espontaneidade. E quando eu vejo essas menininhas fazendo essas lives, eu falo, meu Deus, que bom que pelo menos ela está espontânea, tá trazendo isso para fora e está trazendo isso de novo, né? Os TikToks. E eu acho que o jump ajuda muito a gente não se preocupar com o que o outro pensa, sabe? Porque muitas vezes a gente fica muito mal porque o outro não gostou, ou porque o outro falou de alguma coisa. E ele ajuda a gente não ligar tanto para isso. E Araribá, por quê? Porque Araribá é a missão dos nossos desejos de alma. Então você precisa colocar os seus desejos de alma para fora. Você precisa existir de verdade, né? Então, receber o divino na sua identidade de quem você é, né? Se colocar divinamente. Então, vocês vão usar o aqua azul. Aqua azul, perfeito. Expressar. Tá Pronto. Tá ótimo. Ótimo. Eu acho que a gente vai ficar nas 5. Nas 5 maravilhosas. Quintos, que nós temos 2 minutos para acabar. Então ficamos nas 5. Então, a gente toma as 5. Vamos recapitular. Vamos recapitular para a gente começar uma por semana, uma por dia, até a próxima quarta-feira. Nós vamos fazer os 5 chakras que você falou. Primeiro chakra, relacionar com... Ancorar com vermelho e verde. Relacionar com laranja. Ser com amarelo. Amar com rosa. Expressar com azul. E chega. E aí, as cenas dos próximos capítulos no curso de chakra. Sim, mas eu acho que a gente chegou até o dia de hoje. E isso é o mais importante.
Ó, lá para frente, o Facebook a me gente vai contou, chegar. o Instagram me contou que falta 23 segundos aqui. Foi Então beijo para todos. Fico maravilhoso. muito feliz de poder ajudar de alguma forma. E gratidão a todos Maravilhoso. que Gente, estiveram aí. A brigadão. gente não pude nem responder, porque senão não ia dar tempo, mas amei todos que estavam aí. Quem quiser perguntar mais, pergunta para a Sandra, pergunta no Insta, vem, manda Sim, mensagem, porque aí ela responde. Um beijo para todos.